Este é o Gabinete de Guerra, um podcast da Rádio Observador, em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia. José Filipe Pinto, o que dizer sobre as palavras do primeiro-ministro da Eslováquia, que diz que há uma normalidade absoluta na capital da Ucrânia, que parece que num tom provocatório ainda deixou a pergunta: acham mesmo que há guerra em Kiev? E importa aqui lembrar que Robert Fico cortou a ajuda militar à Ucrânia quando assumiu o poder em outubro. Pois, isso prova que quando há um conflito, quando há uma guerra, a primeira vítima é sempre a verdade. E, de facto, o que acontece é que há aqui muito mais contra-informação e desinformação do que propriamente informação. E continuamos a falar muito mais de uma realidade paralela do que da própria realidade. A realidade é aquela que nós temos vindo a tentar mostrar aqui aos senhores ouvintes. É que no terreno o conflito está quase que congelado, avança-se muito pouco. No ar é evidente que há uma superioridade russa. E repare, neste momento começa a haver na Rússia alguma dissidência. As mulheres pediram, fazem manifestações para que mandem os voluntários e os que assinaram um contrato de combater e que deixem voltar para casa aos seus maridos que já cumpriram o seu serviço e já mostraram o seu amor à pátria. Eu sei que em Esparta as mulheres podiam pedir ao chefe militar, já que os homens dormiam no quartel, que libertasse o marido para ir dormir a casa. Mas eu também sei que Putin diz-se especialista em história eslava. Acho que ele não conhece muito bem a história greco-latina. E por isso mesmo estas manifestações têm um grande peso junto aqui da opinião pública ocidental, mas são perfeitamente irrelevantes a nível da opinião pública russa. Aliás, percebemos também que há agora um candidato, o Boris Nadezhdin, que pretende combater Putin nas urnas e que diz que já tem praticamente as 100 mil assinaturas garantidas para poder combater. O que acontece é que Nadezhdin tem o mesmo étimo da palavra Nadezhda. Nadezhda quer dizer esperança. Eu aconselharia Boris a ter pouca esperança, porque é evidente que Putin é um ditador. E se entender que ele lhe é prejudicial, é evidente que vai afastá-lo da corrida, nem que ele tenha de cair acidentalmente de uma janela. Em relação à questão da Ucrânia, da normalidade na capital, em Kiev, não há normalidade nenhuma. E há um elemento importante. Nós dizemos na vida social que um segredo é algo que se diz em voz baixinha ao ouvido de toda a gente. Em política, os segredos dependem do preço. E num país corrupto como a Ucrânia, em que o nível de corrupção é muito elevado, é evidente que os serviços secretos russos têm uma grande facilidade em obter informações privilegiadas. E essas informações privilegiadas nós não temos falado aqui no Ocidente de um dado importante. Os ataques aéreos russos, com os mísseis, com os drones, de facto, vão muitas vezes contra infraestruturas civis e, nomeadamente, contra escolas, contra apartamentos habitacionais. Mas também vão contra instalações em que a Ucrânia já está a produzir drones, já está a produzir o seu próprio material à falta de o Ocidente e os Estados Unidos lhe fornecerem esse material. E o que acontece é que os serviços secretos russos sabem onde é que estão essas fábricas de produção. E como tal, muitas vezes nós vemos ataques a parques, a jardins de infância, a hospitais, mas atenção, também há muitos ataques que nós não vemos, as imagens não passam, a locais em que está a ser fabricado armamento. É uma tentativa de quê? De diminuir a capacidade bélica da Ucrânia. E, portanto, a normalidade em Kiev, Maria João, não existe. O Gabinete de Guerra é um podcast da Rádio Observador. Vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das 9h30 da manhã e tem uma nova edição depois da síntese das 4h30 da tarde. E está sempre disponível em podcast. Eu sou a Maria João Simões.